Olá, gente. Peço até desculpas que eu tentei fazer o vídeo, né? Mas saiu sem som. Então, vejam só. Aqui nós temos a questão do conto, tá? É um dos assuntos que vai ser abordado nessa unidade. Então, aqui diz o seguinte. O conto, ele é um gênero literário, tá? Ele possui a narrativa curta, e ele tem sua origem da necessidade humana de contar e ouvir histórias, né? Ele passa aí pelas narrativas orais desses povos mais antigos, até gregos e romanos. Pelas lendas orientais também, as parábolas bíblicas, né? Algumas pessoas conhecem. As novelas medievais e até chegar em nós, como é conhecido hoje, né? Como conto. E a estrutura desse conto, ele é formada por situação inicial, desenvolvimento e a situação final. Essa divisão ela é parte importante para a composição desse enredo. No caso, dessa forma, na construção do conto, ocorrer elementos da narrativa, que são foco narrativo, espaço, tempo e verossimilhança, que vocês vão ver logo abaixo. Devido a essa necessidade de contextualizar essa narrativa, o conto ele sofreu várias transformações. E aí nós temos aí a estrutura, né? Que para escrever um conto é necessário observar a estrutura, as partes que compõem. Nós temos aí um enredo, que é conhecido como trama ou intriga, e ele tem a função de dar sequência à narrativa, localizar o leitor em relação à sucessão de acontecimentos e dar ênfase a essa casualidade. Aí nós temos aí um exemplo. O príncipe morreu e a princesa de tristeza foi viver sozinha numa velha cidade longe do castelo. Então, essa ocorrência de sequência temporal, né? Primeiro ele morreu, depois ela foi viver no castelo. E a ênfase quis dar sequência de acontecimento, ou seja, depois que ele morreu, dando ao leitor a percepção de como a princesa se sentiu diante da morte do príncipe, né? Então, o leitor ele fica na expectativa do que vai vir adiante, né? E aí, será que ela vai continuar sozinha nesse local? Então, essa construção que conduz o leitor à imaginação e ao estabelecimento de novos sentidos, né? Que vai constituir o enredo aí. O conto, ele já foi falado aqui, né? Que é basicamente por situação, composto basicamente pela situação inicial e desenvolvimento de situação final. Na situação inicial já está dizendo, né? Evidencia essa situação que vai dar início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço e descrevendo eles, né? Trata-se de um trecho essencial para localizar e captar a atenção desse leitor. E na introdução também se apresenta a situação inicial, que será desenvolvida ao longo do texto por meio do conflito, clímax e desfecho. Esses termos eles vão ser explicados mais adiante, né? Nós temos aí a questão do desenvolvimento, que nesse momento que surge a quebra do aspecto predominante, descritivo, e o conflito já começa a ser percebido pelo leitor. Esse conflito ele vai resultar no clímax, logo abaixo vocês vão saber do que se trata, que na verdade é o momento de maior tensão da narrativa, né? Então vejam só. No caso, isso pode acontecer até em filme, em série, novelas, que a gente sempre quer saber, né? Chega aquele momento que a gente por exemplo, uma novela mesmo, a pessoa está assistindo, daqui a pouco para, né? Naquele clímax. E aí a pessoa fica querendo saber no outro dia o que é que vai dar. Gente, comprei a cartela do rapaz. Como tá falando cartela ali. Então vejam só.
cartela do rapaz já foi vendida, enfim, vamos lá. Já peço desculpas pela interferência, porque se eu fizer edição aqui vai ser pouca. Aí nós temos aí a situação final. Aliás, desculpem, o desenvolvimento, né? Que nesse caso, nesse momento, surge a quebra do aspecto predominante, descritivo e o conflito. No caso, começa a ser percebido pelo leitor. Esse conflito resultará no clímax, que é o momento que tem maior tensão da narrativa, né? Que eu falei aqui para vocês. E a situação final é o momento de desfecho do conto, que é quando o conflito realmente é resolvido, né? Resultando na quebra ou confirmação de uma expectativa. E nesse trecho, o conflito passou, né? Já acabou, e os personagens são inseridos em uma nova situação. Após evidenciar a estrutura básica do conto, é preciso considerar que os elementos fundamentais que dão a ele boa estruturação da narrativa. Aí nós temos um exemplo aqui. Conflito. Trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em atenção que organiza os fatos. O conflito, na verdade, ele instiga o leitor em relação a essa narrativa, né? Como eu falei, deixa as pessoas apreensivas. E o clímax, que é o que já foi falado aqui, é quando a narrativa ela alcança a tensão máxima e é o ponto culminante do conflito. Trata-se de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor, e eu até já dei exemplos aqui de outros locais que podem ter essa questão, né, do clímax. O desfecho, que trata-se da situação final, ou seja, a solução do conflito. Aqui tem até um exemplo, vocês podem ver, livros de contos regionalistas, né, já que estamos falando de contos. João Guimarães Rosa é muito conhecido. Aí aqui diz o seguinte: elementos da narrativa. Apesar do conto ser uma narrativa bem curtinha, esse gênero apresenta elementos como foco narrativo, espaço, tempo e verossimilhança, que vocês vão saber logo abaixo. Aí nós temos a questão do foco narrativo, que é a posição que o narrador vai assumir, e pode ser em primeira pessoa, eu, né, ou então terceira pessoa. Quando é o narrador em primeira pessoa, ele vai ser o narrador personagem, né? Com esse foco narrativo, o conto vai ganhar mais subjetividade. Ou seja, vai ser uma coisa tem mais emoção, enfim. Aí aqui já está dizendo, né, que o narrador ele vai estar emocionalmente envolvido na narrativa. Em terceira pessoa, o narrador não vai participar ativamente, né? Ele vai ficar mais de canto. E a narrativa ela vai ganhar mais objetividade. Nesse foco narrativo, o narrador pode ser onisciente ou observador. Vamos saber aqui o que significa isso. O narrador onisciente, ele é um narrador que conhece profundamente a história e relata os pensamentos até dos personagens, né? Já que ele está ali por dentro. E o observador, ele não vai estar para dar a história toda e vai relatar apenas os fatos que vão acontecendo. E esse narrador, ele não faz antecipações nem intervenções no relato da história. O narrador onisciente, às vezes é melhor em algumas situações. Eu particularmente gosto dos dois. Aí nós temos o espaço que esse conto é produzido, que pode ser vários. Trata-se da composição espacial da narrativa, em que ocorre a ação do enredo, que é o espaço onde os personagens movimentam-se. Normalmente, o espaço ele é apresentado por meio de recursos descritivos, que vão caracterizar o lugar. E os elementos da narrativa, eles podem ocupar dois níveis, que é o espaço físico, né? E também o espaço social. O espaço físico, dá uma paradinha aqui. O espaço físico é o espaço físico em que ocorre a narrativa, literalmente, e ele pode ser descrito detalhadamente.
tudo que o narrador vê ali, ou suas características podem ser evidenciadas ao longo do texto. Já o espaço social é o que condiz com as condições socioeconômicas, morais ou psicológicas desses personagens, né? Digamos que tudo sobre a vida, né, do personagem. E esses espaços podem determinar a vida dos personagens ou servir apenas de parte da composição da narrativa. Dessa forma, o espaço descrito como macabro, por exemplo, ele pode se referir à tristeza do personagem, a uma lembrança de morte, enfim. Aí vamos voltar aqui na questão do tempo novamente. O tempo ele pode vir com a questão das marcas cronológicas ou não, ou seja, o tempo real, né? Ou seja, expressa-se meio de construções como dia, mês, ano, estações do tempo. E também pode ocorrer por meio de marcas psicológicas do personagem ou narrador. E esse elemento da narrativa ele vai possuir 3 níveis, a saber, que é o tempo cronológico, psicológico e a técnica do flashback. O tempo cronológico é o tempo que transcorre de forma linear em relação aos fatos, do começo para o final. Trata-se de um tempo que pode ser medido em horas, meses, anos e até séculos. Nós temos o tempo psicológico, que é o tempo interior, que é aquele que ocorre na imaginação do narrador ou na memória dele, ou linear, né? Porque os acontecimentos não ocorrem de forma natural, é do jeito que ele lembra. E aí tem a técnica do flashback. Acontece até em filmes, em novelas, né? Que é trata-se de uma marca que consiste em voltar no tempo em relação ao que está sendo narrado. Geralmente ocorre quando o personagem ou narrador relembra um fato ou compartilha esses acontecimentos relembrados. Aí nós temos a questão da verossimilhança, que ela possui o significado daquilo que é provável, ou seja, um universo possível de ser realizado dentro de uma narrativa ficcional, dando ao leitor a ideia de que tais acontecimentos são perfeitamente possíveis no mundo real. Aí nós temos alguns tipos de contos, tá? Então vejam só, nós temos aqui a questão dos tipos de conto, tá? Que é devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto ele sofreu diversas transformações ao longo da história, originando alguns tipos, que é o conto de ficção científica, o conto juvenil, o conto fantástico e o conto de fada. Nós temos aí a questão dos tipos de contos, né? Que é o conto de ficção científico, o fantástico e o de fadas. Acho que pelo barulho aqui eu fiquei um pouco perdida. E aí, nós temos o seguinte, o de ficção científica ele é característico por possuir elementos que não fazem parte de uma realidade comum e ele vem através da questão das percepções científicas e tecnológicas, né? Inclusive, nós temos aí filmes de ficção científica, séries e tudo mais. Conto infanto-juvenil, que é a narrativa destinada a crianças e adolescentes, que ela possui linguagem mais simples e elementos que fazem parte do mundo do seu público-alvo, né? No caso, as crianças e os adolescentes. Quando eu falo a questão do conto, se você for levar para o dia a dia, a gente tem também a questão das séries, né? Infanto-juvenil, os filmes, para que vocês fiquem um pouco por dentro. Aí nós temos o seguinte, o conto fantástico, que é construído com personagens narrativos impossíveis na realidade, e é inspirado em narrativas clássicas como Odisseia, de Homero, e o de fadas, né, gente, muito conhecido, que é característico por iniciar com a expressão era uma vez, e apresentar geralmente alguma maldade feita por alguém, né, e geralmente costuma ter desfecho favorável para alguns personagens. E às vezes pode ter ou não interferência seres encantados, né, fadas, bruxas, nós temos aí no caso alguns contos de fada, nós temos no caso da Chapeuzinho Vermelho,
nós temos... Desculpem, gente, esqueci agora. Não é bem da Chapeuzinho Vermelho. Era uma outra que eu queria relatar, né? Que tem a questão da fada, né? Tem a questão de João e Maria, enfim. Aí nós temos aí a questão do conto, né? Tem aí o conto que... Temos o exemplo, Uma Ideia Toda Azul, da Marina. Trata-se de uma história de um rei. Vou tentar colocar aqui para vocês. Nós temos aí uma ideia toda azul. Um dia o rei teve uma ideia. Deixa eu ver aqui se está ok. Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhado ficou com aquela ideia, maravilhado, gente, que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim com essa ideia. Correu com ela nos gramados. Não quis saber de contar aos ministros. Desceu... No caso, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Brincaram, até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa, procurando, né? E procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinho no seu sono. E tão... aliás, sozinha, né? Trata-se da ideia. E no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria se alguém pegar e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou os salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar... Peraí, gente. Até chegar ao corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar à sala do dono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaçava em gases, cortinas e véu pendurados como teia. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos, ideias o rei não teve mais, nem sentia falta. Tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia atravessando os salões e descendo as escadas caminham da sala do templo. Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia. Como naquele dia jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinham guardado para maior tristeza. Depois baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. Esse conto, ele vai dialogar, gente, com essa narrativa mágica, né? Que está próxima aí à questão dos contos de fada, né? Porque ele guardou, ele é um rei,
Esse processo ele pode ser percebido aí na construção personificada da ideia, capaz de brincar e de adormecer. O que aprendemos nessa leitura? Que é perceptível, né, que se trata da história de um rei que não tinha ideias. E quando ele teve essa ideia boa, ele resolveu guardar, só que guardou demais, né? Até que não tinha mais serventia. E esse conto traz uma boa ideia, né? Traz uma reflexão, desculpe. Que as boas ideias, elas precisam ser executadas, não ficar só nos pensamentos, no papel, né? Então, tem que ser utilizadas. Espero que vocês realmente tenham gostado desse conto. E a situação inicial diz o seguinte, né? Um dia o rei teve uma ideia. Então, já no desenvolvimento, que é o período que estabelece esse conflito, né? É a parte que o rei envelhece e decide libertar a ideia, que a gente fica, e agora, o que é que vai acontecer? E aí, no clímax, na parte mais interessante, né? Pode ser manifestado no momento que o rei encontra a ideia ainda adormecida, que é a partir dessa circunstância que a situação final é estabelecida. Que o rei, agora que é aposentado, percebe que a ideia não tem mais serventia. E aí ele guarda, né, as 7 chaves, essa ideia. Então, é preciso ter sempre essa noção na hora de, que for no caso, para dividir aí a questão de um conto, né? Pode ser que eu peça a vocês. Aí nós temos aqui a atividade, né, que vocês vão fazer com base no que foi explicado aqui, certo? Espero realmente que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, coloquem no caderno de vocês, que há uma outra oportunidade antes do simulado. Nós tiraremos essa dúvida, se Deus quiser, essas dúvidas, tá bom? Então, façam a atividade bonitinha aí no caderno de vocês. E é isso. Fiquem com Deus.